gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre o livro A Guerra da Rainha Vermelha, do Mark Lawrence. Eu recebi esse livro de parceria com a Dark Side Books e eu amei a história, eu até já comentei em outros vídeos de leituras do mês do Book Haul. A escrita do Mark Lawrence me surpreendeu muito, então eu espero muito que essa resenha convença vocês a ler esse livro também. Esse é o primeiro livro de uma nova trilogia do Mark Lawrence que se passa no mesmo universo da trilogia dos Espinhos, que é mais conhecida, mas apesar disso você não precisa ter lido aquela trilogia para conseguir entender essa história. Eu mesma ainda não li a trilogia dos Espinhos, mas consegui entender perfeitamente bem. Eu percebi algumas partes do livro em que as duas histórias se relacionavam, apesar de não ter entendido tão bem assim por não ter lido a trilogia dos Espinhos. São partes que não vão fazer diferença direta na história, mas que são legais se você tiver lido outra história pra poder relacionar. Enfim, o protagonista desse livro aqui é o Príncipe de Alan, que é o 10º neto da Rainha Vermelha, e eu não sei nem como vou explicar o meu sentimento por este personagem, porque, na verdade, ele é um personagem insuportável, um dos personagens mais insuportáveis que eu já conheci, mas de alguma forma ele consegue completar a história de uma maneira que nenhum outro personagem conseguiria. O Jalan é um cara interesseiro, covarde, mentiroso e trapaceiro que faz tudo pra ficar por cima de alguma situação, inclusive se isso puder fazer mal a alguma pessoa, ele não dá a mínima. Ele também não se sente nem um pouco culpado por ganhar os créditos pelos feitos dos outros e ele também não dá a mínima pra ser da família real, a menos que isso possa ser um fator conveniente pra ele em algum momento. Ou seja, acho que você já consegue entender porque ele é um personagem tão insuportável assim. É um personagem que você quer que se dê mal em algum momento da história, por mais que ele seja o protagonista. O grande problema que nós encontramos nessa história aqui é que existem rumores que um grande exército de mortos-vivos está marchando em direção ao reino em que eles se encontram, e isso geraria uma guerra grandiosa. Logo no início do livro, uma grande quantidade de testemunhas desse exército de mortos é colocada diante da Rainha Vermelha para dar os seus testemunhos e contar tudo o que sabem sobre esse tal exército. O Jalan estava presente nessa reunião, mas ele não dá a mínima porque ele estava preocupado com problemas maiores na vida dele, e ele acredita que essa grande guerra que pode estar por vir não vai fazer diferença nenhuma na vida dele, portanto ele não se importa. Mas a verdade é que vai fazer muita diferença na vida dele por causa de um acontecimento que virá logo depois. Certo dia o Jalan se vê vítima de uma tentativa de assassinato que envolve uma magia muito poderosa que ele próprio desconhece, e durante a sua fuga ele vai acabar sendo atingido por um feitiço que vai fazer com que ele fique preso a um certo guerreiro. Esse personagem que acaba preso ao Jalan chama-se Snorri, acho que é assim que se pronuncia. Ele é um guerreiro viking que acabou perdendo sua família durante um ataque, e ele foi uma das testemunhas que foi posta diante da Rainha Vermelha naquela outra ocasião. Ele e o Jalan já tinham tido algum tipo de contato, mas eu não vou falar exatamente como, porque vocês vão descobrir quando forem ler o livro. Mas o Snorri, apesar de ser um cara muito bruto, muito violento, ele é muito leal e completamente diferente do Jalan. Sem dúvidas, esse foi o meu personagem favorito na história, eu me apaixonei pelo Snorri, eu não tenho nem o que falar desse personagem. Depois que os dois são atingidos por esse feitiço, eles percebem que não podem mais se separar. Eles não entendem muito bem como esse tipo de magia funciona, mas cada um tem objetivos diferentes na vida, principalmente o Jalan, que não quer pensar em ninguém além dele mesmo, enquanto o Snorri tem sede de vingança por conta do que aconteceu com a sua família. E aí eles vão entrar numa aventura que vai envolver muita coisa, inclusive aquele grande exército de mortos que havia sido comentado no início. Eu não vou entrar muito em detalhes porque vocês vão ler o livro, como eu já disse, mas é muito, muito bom. Como eu havia dito no início, o Jalan é um personagem insuportável, mas o principal motivo dele completar a história perfeitamente bem é por causa do Snorri, porque o Snorri completa o Jalan e o Jalan completa o Snorri, e eles formam uma dupla maravilhosa. Com todos esses defeitos que o Jalan tem, ele consegue até ser engraçado em alguns momentos e cria umas situações muito fora do normal. Existem várias cenas desse livro que eu fiquei em dúvida se eu queria entrar no livro e dar um tapa na cara dele ou simplesmente rir da situação, porque são coisas que não dá nem pra acreditar. Eu me diverti muito lendo essa história, eu acho muito raro um livro que consiga ter personagens que combinem tão bem assim, e também acho muito raro um livro que tenha um protagonista que você odeia, mas que ao mesmo tempo se insere muito bem na história e faz com que ela tenha um toque especial, porque não seria dessa forma se fosse qualquer outro tipo de personagem. Até porque, por mais que você odeie o protagonista, tem o Snorri, que é um personagem maravilhoso, então você tem quem gostar no livro e por quem torcer também. As construções de personagem do Mark Lawrence nesse livro foram maravilhosas, ao ponto de você conhecer tão bem o personagem que você sabe o que ele vai fazer antes que aquilo aconteça. Eu realmente me apaixonei por essa história logo no início, eu não tenho nem o que dizer, eu espero estar conseguindo passar o que eu senti dentro desse livro pra vocês, porque foi muito, muito bom. Esse é um daqueles livros que eu já esperava gostar, mas
não esperava gostar tanto assim, eu me surpreendi muito enquanto estava lendo. Você vai lendo e não percebe a história passando até que chegue na última página e aí dá vontade de você pegar logo o próximo, mas aí você lembra que não tem próximo ainda porque ele ainda não foi publicado aqui no Brasil. Apesar de que eu acho que vai ser publicado ainda esse ano. Sem contar que essa edição está maravilhosa, ela é em capa dura, tem aquela fitinha de cetim que ajuda muito na hora de marcar as páginas. Logo no início tem todo aquele detalhe que a Darkseid sempre tem, que nós amamos. E também tem um mapa. Cadê o mapa? Aqui. Eu amo histórias que tenham mapas, mesmo que eu esqueça de consultar na maior parte do livro, como aconteceu nesse aqui. Mas eu acho muito legal. E eu sei que tem muita gente aí que também gosta muito de histórias com mapas. Pra vocês terem noção de quanto eu gostei da escrita do Mark Lawrence, eu decidi que não ia conseguir esperar até a continuação de A Guerra da Rainha Vermelha sair aqui no Brasil. E eu comprei toda a trilogia dos Espinhos pra ler em breve. E eu tenho certeza que eu vou amar essa trilogia aqui também. Não vou falar nada sobre ela por enquanto, porque vocês podem perceber que ainda está no plástico e eu não li. Mas eu vou fazer um vídeo depois que terminar os 3 livros falando sobre a trilogia como um todo. Mas sério, gente, leiam esse livro porque vocês não vão se arrepender. Vocês sabem que eu nem tô tão acostumada assim a ler esse tipo de história, mas foi muito bom e vocês vão gostar com certeza. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.